aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é o penúltimo dia do ano e a gente tem muita coisa pra comentar. Gente, dividi o vídeo em apenas 2 temas. O primeiro deles tem a maior quantidade de assuntos pra gente comentar, tem muita coisa, algumas notícias que a gente realmente tem que começar a olhar e começar a debater, várias coisas que envolvem a direita. Aconteceu muita coisa no dia de ontem, por exemplo, no início do dia, já ocorreram algumas operações aí policiais ao redor do país. Houve uma tentativa também de desmobilização lá do QG na cidade de Brasília. Ontem também saíram algumas notícias que envolvem Bolsonaro. Quero mostrar para vocês. Teve uma notícia aí sobre... Na verdade, até conversam com o ministro Gilson e ele relata aí uma situação. Também quero mostrar. Teve uma fala do comandante da aeronáutica que teve uma certa repercussão também. Eu quero mostrar para vocês. E tem algumas coisinhas que envolvem uma turminha que anda criando confusão. Eu quero mostrar para vocês. Enfim, ainda tem outras coisas aí no meio. O Balaio de Gato tem muita coisa pra gente comentar. E o segundo tema é tudo que envolve aí a carreta furacão. No dia de ontem, diversas coisas aconteceram, como a revelação aí dos novos indicados, cotados para assumir ministérios. Quero mostrar para vocês alguns nomes, o que é que está sendo aí discutido, o que também foi dito ontem, questão da gasolina, questão da Petrobras, e, a priori, uma nova treta pode estar começando na relação de forças, principalmente com a Câmara, e um novo foco de tensão que envolve União Brasil e o Ministério das Comunicações. Ele vai comentar sobre isso e outras coisas, tem muita coisa, tem um texto também interessante, que é uma análise do Thomas Trauman, conhece o PT por dentro, né, as entranhas, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, enfim. Vamos começar, tem muita coisa, e não posso deixar de falar rapidamente aqui. No dia de ontem o Pelé faleceu, eu tenho a mais pura convicção que todo mundo sabe disso. Foi notícia internacional, diversos jornais ao redor do mundo colocaram o Pelé, não numa matériazinha qualquer, mas em sua capa. Diversos líderes mundiais colocaram alguma foto com o Pelé, presidente americano, presidente da Itália. O que falar do Pelé? Bolsonaro aqui ele fez uma pequena postagem no final da noite de ontem. Com pesar, o passamento de um homem que pelo futebol levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria. Que Deus conforte sua família e que eu acolha na sua infinita misericórdia. E eu só trouxe esse caso aqui para mostrar para vocês que a imprensa nacional, né, o famoso consórcio, nem num dia como ontem, diante de uma grande tragédia, né, uma tristeza, por mais que a gente saiba que ninguém vive eternamente, é uma notícia muito triste, mas o Lauro Jardim chegou a publicar esse lindo tweet. Olha a foto que ele escolheu para falar sobre o Pelé. Família já decidiu como serão as homenagens a Pelé. A coisa ficou tão vergonhosa que o Lauro Jardim depois apagou e refez. O importante é militar a todo momento. Mas enfim. Vamos falar realmente de política, de várias coisas. Tentar começar do início do dia. Ontem, logo pela manhã, saíram nos mais diversos portais. Eu não vou trazer a notícia na íntegra, dá para explicar para vocês. Você deve estar por dentro, mas eu quero comentar algumas coisas. Que a Polícia Federal estava fazendo uma operação em vários estados. Se eu não me engano, foram 7 estados, 32 aí mandatos ou medidas, diversas pessoas aí envolvidas possivelmente nos atos que aconteceram no dia 12, que tocaram fogo em ônibus, em alguns carros, depredaram algum patrimônio público, enfim, aquela confusão que teve em Brasília. Além disso, uma das pessoas que foram alvo foi o Alan Diego, que é o cara aí que o George Washington tinha dito que ia colocar o artefato, mas que era no poste, depois não cumpriu o plano, etc, tudo mais, enfim, né? Seria o comparsa do George Washington que está preso. Folha de São Paulo coloca suas 2 manchetes, que é o seguinte: operação da Polícia Federal prende bolsonaristas suspeitos de atuar em noite de vandalismo em Brasília. Prisões começaram na quarta. Ação com 32 medidas é deflagrada em conjunto por Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito Federal. Bolsonarista investigado por tentar explodir o caminhão é um dos alvos da Polícia Federal, o Alan Rodrigues. Participou dos ataques ao prédio da Polícia Federal e queima de veículos em Brasília no último dia 12. Entre os envolvidos nesta situação, existem algumas pessoas que possuem fotos com deputados,
com pessoas aí da direita, etc. A priori isso não diz nada, qualquer pessoa pode bater uma foto. Não diz que fulano, ciclano, beltrano pode ter qualquer tipo de aproximação. Mas vocês devem lembrar, eu espero que lembrem, após os atos do dia 12, começou a se falar da possibilidade, não só do dia 12, como também da questão aí do caminhão, de inserir nessas situações dentro do inquérito das milícias digitais, que é o antigo Atos Democráticos. E você vê que conforme vai aparecendo uma coisa aqui, uma coisa acolá, você começa a meio que dar respaldo, começa a gerar algumas conexões. Eu não vou trazer aqui para não ficar dando palanque, mas a imprensa, dois grandes veículos de comunicação, se debruçaram em soltar matérias, fazendo questão de demonstrar como uma pessoa, um dos presos, tem total ligação com fulano, ciclano e beltrano, que são exatamente alguns deputados que já estão sendo investigados. Vocês devem saber como a imprensa age, vocês não deveriam esperar nada diferente. Uma coisa assim, também tenho que falar, deixar bem claro, quem participa de vandalismo, no mínimo, é maluco. E isso não deixa de ser um crime. Esse Alan Rodrigues mesmo, pelo amor de Deus, se ele está envolvido em tudo que o George Washington falou, é um grande absurdo. Poderiam colocar inúmeras vidas em risco. Isso aqui não dá para compactuar mais de jeito nenhum. No vídeo de ontem eu até tinha dito para vocês, ó pessoal, aconteceram já algumas prisões, que como falou aqui, né, começou na quarta, eu falei, ó, não sei o que é, não sei o que é que tem ligação, e não dá para sair assim, qualquer prisão é isso, tem que ver o que é que tá acontecendo. O que é que essas pessoas realmente fizeram? São pessoas de direita, não são? É infiltrado, né? O que é que tá acontecendo? Então tem que esperar, tem que olhar a situação toda com calma, com bem parcimônia, por mais complicado que as coisas estejam. E a imprensa, ela vai do seu jeitinho, soltando uma notinha aqui, uma notinha colar, que ajuda a construir toda uma metanarrativa que vocês também já devem saber onde eles querem chegar. Só olha aqui essa manchete. Acampamento bolsonarista é vizinho da inteligência do exército que não detectou ameaça de bomba. Olha só. Quanto tempo está falando que os QGs são um problema, eles precisam ser desfeitos. Aí um outro fala assim, mas eles estão ali na situação, né? Estão resguardados sobre a questão do exército, que está garantindo ali a segurança e tudo mais. E aí você vê que tem essa situação em Brasília e a inteligência do exército não conseguiu dar conta. Será que realmente cabe o exército tomar conta dessa situação? Será que isso daqui não demonstra que o exército não tem capacidade para proteger a sociedade? Olha o que a inteligência do exército deixou acontecer. Não precisa de muita gente para deslegitimar todo um movimento. Às vezes uma pessoa errada consegue colocar tudo a perder. Uma pessoa errada. No dia de ontem, eu não vou colocar aqui as fotos por questão das políticas da comunidade. No dia de ontem, o Flávio Dino ele postou uma foto nas suas redes e vocês conseguem achar fácil. É um guarda-chuva. Guarda-chuvão. Foram apreendidas, né, esse guarda-chuva e mais outro aí de um indivíduo que veiculou um vídeo com ameaças alusivas à posse. Qual a necessidade de gravar um vídeo onde aparece segurando um guarda-chuva? Qual a necessidade disso? Mas calma lá. Esse guarda-chuva que o Flávio Dino estava falando é um guarda-chuva de pressão. De pressão. É de pressão. A depender da classificação pode ser visto como um hobby, né? Classificação brinquedo, que é um hobby. Solta bolinha de pressão. Piu, piu, piu. Por causa de um irresponsável, um maluco, que é cidadão aqui, deve ter coberto, um negocinho de pressão, um monte de gente aí, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Fazer assim. Peraí. Pronto.
Por causa de um irresponsável, um maluco. Todos os veículos de imprensa soltaram notas que os bolsonaristas são isso, são aquilo outro, estão ameaçando a segurança nacional, olha só, sniper. Meu Deus do céu, não tem nada a ver. É de pressão, é só pra lacrar na rede social. A Polícia Federal apreende, né, ferramenta de bolsonarista que ameaçou tirar a vida do Dilma. Vídeo circula nas redes sociais, mostra homem ameaçando o presidente eleito, né? E olha quem a imprensa coloca, grosso calibre. É de pressão, gente. De pressão, de pressão, meu Deus do céu. É pra botar latinha na fazenda e ficar pipipi. Você entende como são as coisas? Depois não adianta chorar. Ah, mas a imprensa é isso. Pra quem fez essa porcaria desse vídeo? Pra aparecer? Pra lacrar? É o miseravão? Não é. Tá aí agora, igual um pateta. É um pateta. Um idiota o cara que fez isso daí. Aí ontem também circulou bastante. Vocês podem ver aqui, ó. 4.400.000 visualizações. Sabe quem? O senhor Oswaldo Eustáquio. Vejam só. Ele, a única pessoa do Brasil que conseguiu ter acesso ao código-fonte, gravou um vídeo falando que ele teve acesso ao código-fonte. Aí pega, não, porque você sabe que eu fiquei preso com um hacker da Lava Jato e eu também sou programador. E aí começa a falar como o negócio é isso, aquilo, outro, pra mostrar a grande denúncia e agora vai virar o tabuleiro. Olha os comentários que ele recebe. Olha os comentários. Eu não vou dar play no vídeo do Eustáquio, né? A petulância dele, que eu sou, que eu aconteço, que eu faço. Nem sabe a diferença entre Dan e done. Diz programar em C, mas na extensão do arquivo está em Python. Pensa o seguinte, você não entende nada de programação. Na hora de você programar, você tem que ser alguns comandos. Pense em idiomas. Oswaldo Eustáquio está falando que ele sabe falar inglês, mas o idioma que tá o programa é alemão. Um total desconhecimento. Cara, isso tá em Python. Apaga aqui, dá tempo. Esse achou um ótimo filão para ludibriar os idiotas o suficiente para acreditar nele. Sou programador há quase 20 anos. Começou como hobby e virou profissão. Nada que tem nesse vídeo faz sentido. O código não é em Python. Um if dentro de um map vai causar syntax error e o código não compila. Não existe a instrução then em Python. E a coisa ainda é mais absurda. O que o Oswaldo acusa ser o código-fonte que ele teve acesso, que ele faz, que ele acontece, tá num repositório da internet que é bastante conhecido da área de TI, que é o GitHub. Pensa no seguinte, pensa em cozinhar. Pensa que você desenvolveu uma nova receita de comida, que é um algoritmo é uma receita, né? Um passo a passo que um programa vai executar. E aí existe um site na internet onde você disponibiliza a sua receita. E cada perfil, né, cada usuário, pensa no Instagram, que em vez de colocar fotos, você tem lá suas receitas. É o GitHub. É o GitHub. A coisa é tão escrachada que o arquivo do Oswaldo Eustáquio foi desenvolvido por um perfil chamado Cuca, com o sobrenome Beludo. É o que o Oswaldo está fazendo com vocês. É o que o Oswaldo está fazendo com a direita. Oswaldo está fazendo a direita brasileira de palhaços. O Oswaldo é... Ele não é um cara do bem. Ele não é um cara do bem. Acorda, pessoal. Acorda pra quem é Oswaldo Eustáquio. Acorda pra quem é Roberto Jefferson, PTB e toda essa turma. Esse daqui é um recorte, um frame do vídeo do Oswaldo Eustáquio. O hacker. Quando você abre lá o GitHub, você vê aqui, ó, exatamente a mesma linha de código. A mesma ordem. Você vê aqui, ó, 7, ó, deputado federal, estudar, blá, 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 ó. Class, phase, ANS1, enumerated. É o mesmo arquivo. E o cara tá pagando de gostosão na internet. Enganando pessoas. E não é de hoje. Olha todo o caos que vem sendo criado dentro da direita. Brincando com a emoção das pessoas. Todo um cenário vem sendo construído nos últimos 2 meses por diversas pessoas que falam que eu tenho fonte privilegiada, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo outro, e olha o caos que está sendo gerado. E qual é o resultado prático da ação dessas pessoas? O que é que aconteceu
de forma prática do dia 31 de outubro de 2022 até hoje, dia 30 de dezembro de 2022. Mas tem que fazer alguma coisa. Eu concordo, tem que fazer alguma coisa. Mas se você não sabe o que fazer, então fica quieto. Fica quieto. Muito ajuda quem não atrapalha. Essa turma só tá atrapalhando e não é de hoje. Eu tô batendo nessa tecla. O que essa turma tá fazendo desde o ano de 2020 não tá no gibi. A quantidade de caos que essa turma promoveu, isso daqui não é aleatório. Mas tem uma turma que ainda falando, mas são aliados. É por isso que a direita perde. Você não vê a esquerda brigando. Acorda, gente. O cara tá enrolando. Tá enrolando. Você ainda vê aqui, ó, olha o nome do arquivo. rdv_resumo.pi. Olha o nome do arquivo. rdv_resumo.pi. É o mesmo arquivo. Ele tá rindo da cara de vocês, fingindo ser programador, etc. Não é a primeira vez. Você vê aqui uns comentários que rolaram ontem nas redes sociais. Fernando Weisman fala, ó, essa enxurrada de fake news que a direita está produzindo para manipular a própria direita vai ser utilizada pelo PT como justificativa para apertar ainda mais o cerco nas redes sociais. É muito picareta querendo se dar bem e quem vai acabar pagando somos todos nós. A Elisa fala, ó, antigamente tentávamos confirmar informações que a imprensa e pessoas ligadas à esquerda soltavam, mas atualmente a direita se superou. Todos possuem fontes, né? Ouviram falar, estou confirmando, volto já. Tempos sombrios. A Tsuki responde a Elisa falando, eu já desisti, o problema da dita direita é a falta de empatia na sua essência. Uma das coisas que mais leio por aí, quando se trata de alertar sobre certas atitudes, é não está bem, não tem emocional, não leia. Passe batido pelas postagens. Se você não aguenta, não venha para a rede social. Se você é fraco, saia daqui. Isso é comportamento? Cadê o respeito? Cadê o respeito pelos mais velhos, pelas pessoas? Eu acho que às vezes o objetivo final devia ser, sabe, ajudar as pessoas, o país. Não ser arrogante e deixar pessoas para trás. Não está bem, não tem emocional, não leia. Passe batida. É só tá aqui repetido, preciso de cortar para ficar certinho. E uma coisa que está acontecendo também, que vem mexendo com as pessoas, e você tenta falar, galera, se você não coisa, então saia. Envolve, por exemplo, o tal Diário Oficial da União. Que se você diz, mas isso aqui são informações, isso, aquilo, outro. Pessoal, olha só. Quando você lida com não é um arquivo, como é que posso falar, né? Quando você lida com informação crua, se você não dá um contexto para ela, não necessariamente você vai encontrar um valor nessa situação. Você quer um exemplo de algo que aconteceu na direita? Se lembra da história aí que rolou bastante durante o período eleitoral, que Bolsonaro tinha comprado não sei quantas mil casas em dinheiro vivo? Se você não tem o entendimento de pegar um documento, né? Você pega um documento, você lê, interpreta, coloca no contexto e você entende que moeda corrente nacional não significa dinheiro vivo, você cria confusão. Quando você lida com um documento oficial, são diversas variáveis para você realmente conseguir interpretar aquilo ali. Não é porque está fazendo uma compra de refrigerante que vai ter uma festa. Quer ver outro exemplo? A questão do leite moça. Se você não sabe para que está comprando, etc, tudo mais, você não conhece a história, todas as aplicações, vira aquele caos. Não só a questão do leite moça, como foi a questão do Viagra, das próteses. Tem que saber interpretar o que está sendo lido. Ontem, diversas pessoas ligadas ao Oswaldo e o próprio Oswaldo também. Esse aqui eu acho que não tem mais para que ficar passando a mão na cabeça, né? E dá para falar que a maior parte da turma já acordou. Vieram com a história ontem, dentro da direita, que foi acionado, que Bolsonaro teria acionado o Conselho de Defesa Nacional. Eu nem vou continuar. Não vou continuar, porque ele fala uma coisa que eu vou conectar lá na frente. Ele fala, ó, a convocação ocorre no mesmo dia que o Diário Oficial da União mostra a compra de insumo de material bélico para a GLO. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Não foi ele que trouxe a informação. Foram pessoas que divulgaram.
mas não sabe o que está lendo, não sabe interpretar as informações que está presente no Diário Oficial da União. Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensagens que eu tirei o nome das pessoas, porque eu tô com pena das pessoas, não são respostas pro Oswaldo Eustáquio. São respostas para um deputado federal da direita que acabou de ser eleito, nunca teve mandato. O irresponsável divulgou a notícia e até agora não apagou a postagem, mesmo 80% dos comentários estarem avisando para ele: cidadão, é mentira. É mentira, cidadão. Esse é o exemplo dos parlamentares que teremos lá em Brasília para representar tal direita. E aí as pessoas ficam divulgando esse tipo de assunto, aí você vê, ó, aqui em casa a mesma coisa, você está doida, etc. Só escuto isso. Pessoal, não diga pra mim que a culpa é dela se ela não sabe interpretar. Não diga isso. Não diga isso. Estão se aproveitando de uma senhora desesperada com o país dela e o que pode acontecer com a vida das pessoas que ela ama. E o desespero dela torna ela uma presa fácil pra gente como foi esse deputado. Nem assumiu ainda, né? Deputado eleito. De direita. Conservador. Pelo amor, vou ter um treco. Meus filhos também não acreditam em mim. Você fazer com que um filho olhe pra mãe e fale assim: mãe, eu não acredito na senhora, mãe. E a mãe achar que o filho que, sei lá, perdeu a fé, etc. Não me venha falar que a culpa é dela, que ela não sabe interpretar. O deputado ele podia ter apagado a postagem. Os irresponsáveis poderiam não ter postado. Não, mas teve uma revelação. Isso daí começou numa revelação numa live. Também dos amigos do Oswaldo. Meu Senhor Jesus, agora não sei se durmo. Ou se com o restinho das unhas. Ou se como o restinho das unhas. Se toma remédios. Não sei se choro 2 gargalhadas. Mas acho que vou ali na cozinha comer alguma coisa pra ver se alivia essa ansiedade. Meu filho ri da minha cara. Pensa que perdi o juízo. O meu também. Todos esses comentários estão na postagem do deputado, que ele não apagou, não fez nenhuma questão de apagar, porque tá dando like. Aí o que o Oswaldo diz, do que saiu no Diário Oficial da União, que algumas pessoas também divulgaram, a Gisela interpreta o que realmente está sendo dito, né? Será que realmente comprou alguma coisa para a GLO? Ela fala, ó, o registro de preços é uma modalidade licitatória que não resulta necessariamente em assinatura de contrato, a menos que haja necessidade daquele material ou serviço. Estes pregões do CONER ocorrem anualmente e o registro tem a validade de 1 ano conforme as regras do SRP. Para facilitar o entendimento, isso ocorre todo ano, não tem nada anormal. Bombástico será quando este registro de preços resultar em um contrato. Aí podemos ficar empolgados, criar teoria da conspiração. Qualquer coisa fora disso, estão apenas te manipulando. Uma senhora chamada Carolina responde falando o seguinte: pois é, quando eu falo isso, as pessoas me atacam. Estamos muito sensíveis a tudo que acontece. É motivo para se iludir. Acontecia antes, só que não percebíamos, pois não tínhamos interesse. Falando, né? O que está acontecendo já aconteceu em momentos passados. Então, tem uma gama de conhecimento que você precisa ter para você interpretar. E só jogar informação ao léu não diz nada. Quer um exemplo? E aqui eu nem faço questão de trazer quem é que está postando. Eu apago. É para ver o que está acontecendo. Eu não estou focado na pessoa. Só nos pilantras. Só em quem quer causar confusão assim profissionalmente. Confusão profissionalmente. Uma pessoa postou no Twitter essa imagem. Bingo. Bora Bill. Não durmo nunca mais. Vários olhinhos, cara. Aí o que a imagem tem? Designar o Major Fábio Douglas Teixeira de Castro para exercer a função de assessor técnico militar na Coordenação Geral de Operações de Segurança Presidencial do Departamento de Segurança Presidencial da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tá, e aí? É só isso a postagem. E aí? Aí você abre para dar uma lida nos comentários. Explique, por favor. Amiga, explica aí. Porque essas horas do tic-tac não está batendo direito. O que significa?
Pelo amor de Deus. Mineira, explica aí que a loura da história sou eu. Complete, significa quê? Só falta traduzir. Olha o que tá acontecendo, pessoal. Informação sem contexto, sem realmente entender o que tá acontecendo, só gera confusão, só mexe com as pessoas. Olha os caminhos que a direita tá tomando desde o dia 31 de outubro de 2022. Ontem eu participei do programa da Revista Oeste. E aí, assim, acaba sempre surgindo alguma coisa. Você deve ter pensado isso, você fala alguma coisa, e como você vai falando, você meio que vai construindo um pensamento naquela hora, e você fala, pô, não tinha pensado nisso antes. E eu tinha dito algo que veio na minha cabeça, eu tô falando pra vocês. Vejam só. A gente aqui que acompanha quase que diariamente diversos colunistas, e vai vendo, ó, eles estão tentando fazer isso. E tem hora que acontece. Quantas e quantas vezes vocês já viram, por exemplo... Pior que eu nem conheço muito assim, os jornalistas de opinião. Tá, pronto. Quantas e quantas vezes vocês já viram Guga Noblar? Guguinha. O Guguinha Noblar. Todo mundo ali sabe quem é. Quantas vezes o Guga Noblar já teve alguma de suas falas reverberadas ao ponto de gerar uma ação real que trouxe uma vitória para a esquerda? Vocês lembram de alguma? Eu não lembro de nenhuma. Quando o Guga Noblar fala, o que é que vocês dizem? Meu Deus, que cara chato. Que coisa enfadonha. Não tem graça nenhuma. Só lacrou. Não é isso que disse? Lacrou. Mas eu te garanto que quando a esquerda escuta o Guga Noblar, a esquerda fala o quê? Lavou minha alma. Lavou minha alma. Você acha que não? O que é que você acha que a esquerda pensa quando também vem um conteúdo de opinião de viés de direita? Nossa, mitando, ixi, maluco. Aí o que é que a direita pensa? Lavou minha alma. Aí vamos sair da opinião, vamos para a informação. Quantas vezes na história desse Brasil, nos últimos 4 anos, vocês não viram uma matéria de alguém tipo Guilherme Amado, que gerou repercussão, baita repercussão, vários problemas pro governo? A matéria dele lavou a alma de alguém? Não. Pega a matéria recente, aquela matéria lá dos prints do grupo dos empresários, lavou a alma de alguém? Falou grosso? Pega as matérias do Estadão, falando da questão do MEC, o ministro caiu. Sem tentar puxar peixe nenhum. Vamos pegar um grande exemplo na direita? Carlos Gabas. Você lembra do Carlos Gabas? Pautamos o debate. Só com informação, sem lavar a alma de ninguém. O que foi que aconteceu? Basicamente foi a pedra de salvação da direita durante toda a CPI da pandemia. Vocês conseguem me pontuar alguma outra coisa que tinha assim pra bater na tecla, pra pressionar? E foi a única, isso é fato histórico, foi a única convocação que a direita desejava que foi colocada na mesa para ser votada. Não foi aprovado, mas foi a única. Com direito a uma matéria na Veja falando que bolsonaristas entupiram o e-mail da Secretaria da CPI da pandemia, tornando os trabalhos basicamente impossíveis. Isso forçou a Omar Aziz a pautar. Porque não foi e-mail dos caras, foi e-mail de trabalho da CPI da pandemia. Quer ver outro exemplo? O Mamata Connection. Depois de revelado aí o contrato, sem algazarra, sem lavar a alma de ninguém, acabou o programa. Parem e pensem com tudo o que está acontecendo, independente de qualquer cenário, de qualquer coisa que acontecer. Comece a pensar, cara, quando foi que as coisas deram certo? Como é que as coisas, como é que a própria esquerda faz para conseguir algum tipo de êxito em suas ações? É fazendo o quê? Olha tudo que está acontecendo. Reflete bastante. Eu tô batendo nessa tecla, sabe? Desde, assim, a próxima expressão, o pessoal tem que ir com mais calma. Mas desde antes do 7 de setembro de 2021, falando, gente, olha só, olha esse caminho. Olha que acho que não é a melhor solução
seguir por essa estrada. Ontem houve uma tentativa no início da manhã, e aqui pode ser algo que a gente possa rever nos próximos dias. Ontem, a tropa de choque, junto aí também com as Forças Armadas, estavam de prontidão para tentar desarmar a estrutura do QG. Eu não acho que eles vão deixar passar. Com tudo que está sendo na imprensa, vem demonstrando que alguma coisa vão fazer. A intenção da operação é retirar estruturas do acampamento. Mas, passadas algumas horas, a Polícia do Distrito Federal recua de operação para desmontar acampamento. A Polícia Militar do Distrito Federal havia sido mobilizada para a retirada das barracas, mas a operação não foi deflagrada. Porque a população falou, não vai tirar, pelo amor de Deus. Ficaram na frente, acho que sentiram que podia gerar alguma confusão maior e resolveram falar, não, vamos ficar de boa. Como tinha dito para vocês na introdução, ontem saiu essa nota aqui, que é a fala do próprio ministro Gilson, ex-ministro. Bolsonaro ouve apelo de ex-ministro, mas mantém intenção de viajar. Procurado pela coluna, Gilson Machado afirmou: não tenho o poder de influenciar o presidente em assuntos privados, mas lembro que Fernando Henrique Cardoso, quando deixou a presidência, viajou para Paris. Se o presidente Bolsonaro decidir viajar, não estará fazendo nada mais do que exercendo o seu direito constitucional de ir e vir. E eu não acho que realmente Bolsonaro está errado. Não acho que ele está errado. Acho. Pode falar o que for. Mas ele devia ter feito isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Eu acho assim que tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, para realmente ter um entendimento com mais calma, ligando eventos, etc, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, pelo menos aí uns 6 meses, para começar a realmente digerir e olhar as coisas com uma perspectiva um pouco maior. Todo esse período houve uma quantidade assim absurda de informações, de pessoas falando que possuem informações privilegiadas, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e tititi, ttt. Eu adotei uma postura, podem achar ruim, podem achar boa, certo ou errado, mas eu não podia ficar mal com minha consciência. Eu não consigo estimular ninguém a fazer nada que eu não possa fazer. Já começa daí. Segundo, se eu não tenho informação, eu tô vendo que tem um cenário onde cada vez mais as pessoas estão ficando apreensivas, eu vou falar o quê? Se eu não tenho informação, eu vou falar algo às vezes só para deixar a pessoa empolgada, feliz, etc. A troco de quê? Só para deixar empolgado? Eu não sei. Não é para desmotivar, mas eu também não vou motivar. Eu não vou fazer nenhum nem outro. Tentei me limitar desde o dia 31 aqui. Ó, pessoal, tá acontecendo isso. A turma já tá aqui há 14 dias, 15 dias, 16 dias, 17, 18, 19, 20, 30, 40. Ontem completou 50. Hoje? Não, ontem completou 60 dias. Ontem completou exatos 60 dias. Ninguém esperava. Mostrava aqui vez ou outra, estava acontecendo quando tinha algum evento. E sobre a possibilidade de Bolsonaro viajar, estão falando que hoje, talvez a depender da hora que você está vendo esse vídeo, já tenha ocorrido. Disseram que às 10 horas da manhã, Bolsonaro faria um comunicado oficial. Não sei se Bolsonaro vai viajar ou não, mas pelo que eu vejo aí, o posicionamento de alguns ministros, a Damares falando que Bolsonaro tem todo o direito de descansar, o ministro Gilson falando a mesma coisa, vendo algumas notas que estão saindo, alguns eventos que estão acontecendo, me leva a crer que existe uma grande possibilidade sim de Bolsonaro viajar, tirar um tempo sabático, refletir, pensar no que vai fazer. Com certeza aí, com toda certeza, inclusive você vê nessa matéria, vão fazer de tudo para ir para cima dele. Se ele vai... mas tá fugindo para não ser preso, etc. Eu não sei o que tá passando na cabeça dele. Eu não sei. É muito fácil daqui de longe falar, faça isso, faça aquilo outro, etc. Deputado do PT aciona a PGR contra a viagem de Bolsonaro em avião da FAB. Outra coisa que também teve bastante repercussão no dia de ontem. O filho do
Brigadeiro Batista. Ele postou essa imagem falando: após quase 48 anos, último dia de trabalho. Há 20 anos, ele fazia a mesma coisa com o seu pai. E hoje estou aqui, tendo a mesma oportunidade, passar as últimas horas de trabalho no serviço ativo da Força Aérea Brasileira, após quase 48 anos, vestindo e honrando a sua farda. Uma pessoa perguntou para ele, André, e o Brasil, e o povo brasileiro? O Brigadeiro Batista falou: o povo brasileiro, de 210 milhões de pessoas, nos quais eu e minha família estamos incluídos, continuaremos trabalhando, aprendendo com nossos erros e acertos e evoluindo social e politicamente com base nos princípios democráticos, liberdade e respeito à opinião da maioria. Foi a resposta do Brigadeiro Batista. Essa resposta teve uma grande repercussão, você deve imaginar por quê. Acho que é uma resposta que diverge muito do que muitas pessoas poderiam esperar. E hoje, basicamente, é o último dia. Hoje é o último dia útil do ano. Amanhã é o último dia do ano. Domingo é dia 1º de janeiro. Outra coisa aconteceu, e eu não sei como ler isso daqui, de verdade. Não sei mesmo. Não aponta se falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Tem o que é que tá por trás, qual o motivo dessa possível decisão, eu não faço ideia. O Lauro Jardim ontem falou o seguinte, que o Nicolás Maduro virá ao Brasil para a posse do Dilma. Segundo o Lauro Jardim, isso aconteceu depois de uma forte insistência, né? Bolsonaro teria cedido. Será publicada ainda hoje uma portaria assinada pelo ministro Ciro Nogueira, revogando a proibição do presidente Nicolás Maduro pisar em solo brasileiro. Maduro, portanto, desembarcará em Brasília no domingo para a posse do Dilma. E, segundo aqui o portal R7, Bolsonaro retira a portaria que impede Maduro no Brasil. Isso aqui saiu já hoje, à 00:05. Ditador da Venezuela poderá participar da posse do Dilma. Se foi Bolsonaro que assinou ou não, porque você vê que o Lauro Jardim disse que foi o Ciro Nogueira que revogou, ele que assinou. Se Bolsonaro sabe, não sabe, aí sabe o que aconteceu? Não sei. Não faço ideia. Acho que a maior parte, pra gente entender, digerir todos esses fatos, tudo que aconteceu, ver o posicionamento de algumas pessoas, entender porque algumas pessoas seguiram por um caminho, outras seguiram por outro, etc. Acho que vai demorar um certo tempo. Não teremos todas as respostas que nós queremos neste momento. Até o momento, esses aqui são os chefes de Estado que estão confirmados para vir na posse. Começando ali embaixo, presidente do Suriname, Honduras, Angola, Togo, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste, Portugal, Espanha, Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Uruguai e Paraguai. Basicamente, temos o Foro de São Paulo, alguns países também da América do Sul e América Central, alguns países que falam a língua portuguesa, e o que mais destoa é a Alemanha. O interesse dos alemães no Brasil realmente é, no mínimo, curioso. Com certeza, né? Eles estão muito preocupados com a Amazônia. Muito preocupados. Aqui só para curiosidade, ontem alguns deputados do PT publicaram um vídeo que, segundo esses deputados, vejam só, lavaram a rampa do Palácio do Planalto com sal grosso. Sai pra lá tudo de ruim. Na bagagem do fujão vai toda inveja, mal-estar, sofrimento que causou. Já não é presidente faz tempo, agora sair do país, assim é um cúmulo da indignidade. Aí o fact-checking da UOL fala o seguinte, com sal grosso. Deputados petistas disseram que seria sal grosso. A atual assessoria da presidência, no entanto, negou. A informação da lavagem com sal grosso não procede. A filmagem que foi veiculada pela imprensa foi realizada na primeira lavagem da rampa após a realização do serviço de aplicação de rejunte. São resíduos do referido material. E o que eu achei interessante é a necessidade da esquerda falar que estava lavando com sal grosso. Né? Parece que eles querem que seja sal grosso. Não sei pra quê. Enfim. E uma simples decisão que eu acho que também fala muito, porque se soma a diversas coisas que estão acontecendo no âmbito da justiça e segurança pública. Segurança do Dilma exclui a PRF de comboio presidencial na posse. Por que será?
parece que a PRF tá de mal. Ou, no mínimo, não é bem vista pela turma da esquerda. Não é de hoje. A revista Piauí, há alguns meses atrás, se dedicou a fazer uma matéria onde falava, né, descer a porrada na PRF. E as grandes acusações que eles faziam é o seguinte: Bolsonaro basicamente resolveu militarizar a PRF. Ele sabe, desfigurou o objetivo de ficar fiscalizando o carro, aplicar multa para combater o crime. E aí os filhos de Bolsonaro, né, tanto o Flávio quanto o Eduardo, acho que ambos tinham empenhado emendas para a PRF adquirir mais equipamentos para trabalhar, mais viaturas. Olha, meu Deus do céu, é um negócio assim, nossa senhora, realmente malvadões. E agora tá aí, ó, tá de fora. A turma que falou que ia unir o Brasil, que ia pacificar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro. Ai. É por isso que eu digo, eu entendo muito bem o desespero das pessoas. Mas eu não vou tirar vantagem. Não vou. É fácil ficar nesse discursozinho que muita gente tá aí na rede social. E vamos falar da caneta furacão. Tem algumas coisas que acho que são relevantes, a gente tem que falar. Começando isso daqui, isso aqui não é muito relevante, né? Mas só para mostrar a mudança de tom do consórcio. E olha que as verbas de publicidade nem começaram a pingar ainda. Imagina com a verba de publicidade entrando com força. O Brasil voltou. Lula montou uma equipe que traz competência, segurança, diversidade e o necessário equilíbrio de forças políticas. Um viva especial para as 11 ótimas ministras é animador. A Helene Catede acha animador os nomes que estão sendo colocados aí, né? Vamos começar então. Animador demais. Futuro ministro da Integração coleciona processos na justiça. É animador, segundo Helene Catanhete. Anunciado por Lula como futuro ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, atual governador do Amapá, tem no seu currículo uma vultuosa coleção de processos que responde na justiça. Em uma rápida pesquisa, seu nome aparece como réu em dezenas de processos, alguns inclusive por improbidade administrativa. Em 2019, Góes foi condenado a 6 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto, pela acusação de desviar recursos de empréstimos consignados dos servidores estaduais pela Corte Especial do STJ, mas acabou suspenso pelo Supremo. A defesa dele nega as acusações. É animador. Continua. Foto posada tenta aplacar especulações sobre o futuro de Haddad e Tebet. É a tal diversidade. Está começando já num cenário que o conflito é mais do que presente, né? Parece que o conflito está se tornando algo diário. Além de simbolizar a indicação de uma adversária do primeiro turno, que se tornou aliado na disputa que seguiu contra Bolsonaro, o chamado a Tebet marcou uma tentativa de amenizar as especulações sobre ela e o Haddad. Os dois têm visões econômicas discordantes e vão trabalhar em conjunto a partir de agora. Tu acha que o Haddad vai trabalhar em conjunto? Tu acha que o Haddad vai ajudar a Simone Tebet? O Haddad que quer ser candidato em 2026 e a Simone Tebet também? Tu acha que o Haddad ele vai deixar a concorrente dele crescer, ganhar holofotes? Não vai. Quebrando o protocolo adotado durante o anúncio, Haddad foi chamado para posar ao lado de Tebet e do Dilma, enquanto ela se posiciona à frente dos colegas para posar, a princípio, só com o presidente eleito. Que vão achar, não, olha só, somos todos amigos. Se você está precisando mostrar que você é amigo, é porque você não é. Não é. Precisa estar na rede social, não, olha só, eu fulano e Beltrano. Não é. Inclusive tem uma galera na direita que fica aí inventando história o dia todo, aí pega algumas fotos antigas, com algumas pessoas que a direita admira, pra falar, olha aqui, ó, meu amigo, parceiro. Ai. É animador demais. Dilma, para reduzir preço de combustíveis, não precisa mexer no ICMS. Tá, e vai mexer onde então?
Eu dizia, para reduzir o preço da gasolina, do petróleo, do óleo e do gás, a gente não precisava mexer com o ICMS. Basta que a mesma mão que assinou o aumento assine a diminuição do aumento. Isso vai acontecer a partir do momento em que a gente montar também a diretoria da Petrobras. Peraí, então, controle de preços? Não sei, viu? Controle de preços, não sei se vai dar certo, porque ainda vai levar um tempo. Tem toda uma legislação que rege as empresas estatais e nós vamos... tem uma legislação de empresas estatais, né? Então vai mudar a lei das estatais. Ih, rapaz. Se duvidar, não vão querer mudar apenas a questão da quarentena, nem da publicidade. Vão meter a caneta na Petrobras. Cotado, Jean Paul Prats, para assumir, presidente da Petrobras. Uma notícia que saiu de ontem: governo animador, segundo Helene Cantanhede. TCU pede que o ex-diretor da Petrobras, nomeado por Lula, devolva 493 milhões. Ele falou, não, deve ter escrito colocar um L ali, né? Não, é milhão mesmo. 493 milhões. Dívida de Renato Duque junto ao Tesouro poderá atingir 1,46 bilhão de reais. É animador demais. Animador demais. Alexandre Silveira, do PSD, indica que o governo Lula vai intervir na Petrobras. Com certeza, o governo do Dilma vai interferir na política de preços da Petrobras. O PPI tem de ser visto com os olhos do novo governo, disse após questionamento do Metrópolis. É cedo para avaliar a posição da Petrobras, mas Dilma a tratará com o zelo que ela merece, destacou. Dilma deverá indicar mais à frente o novo chefe da Petrobras. Nos bastidores, o mais bem contado é o Jean Paul Prats. Acho que vai dar errado. Muito errado mesmo. Outra coisa que deve intervir: marco do saneamento. Parece que o Brasil está fadado a não ter saneamento básico. E sabe por quê? Porque as empresas estatais de água e esgoto são gigantes. São grandes cabides de emprego. E os políticos não querem perder. Associações alertam para fim do marco do saneamento sobre Lula 3, né? Ou Dilma 3. O Rogério Marinho diz, assusta volúpia para desmonte das conquistas dos últimos anos. O PT anuncia que irá rever marco do saneamento aprovado em 2020. 12 leilões realizados, 80 bilhões em investimentos e outorgas contratados, 18 milhões de pessoas beneficiadas e Lula defendendo o retrocesso. Típico do PT. Aí quando você vai ler a matéria, só os 3 primeiros parágrafos, 8 associações enviaram a carta ao governo eleito em que apontam riscos de retrocesso no marco do saneamento básico a partir de 2023. Para elas, a abertura do mercado para a iniciativa privada pode sofrer um baque durante o novo mandato do Dilma. Embora o assunto não tenha sido tratado no balanço final do governo de transição, as mudanças foram recomendadas pelo grupo de cidades, que constou com a participação de petistas históricos como Gilmar Tato e José de Felipe Júnior. A principal recomendação da turma da esquerda é criar um novo marco legal para o saneamento básico, barrando concessões ou privatizações. Só pode ser se for estatal. Para por aí? Não! Intervir na Petrobras, no marco do saneamento e, possivelmente, nas ferrovias. Parece que o Brasil também está fadado a não ter trens. Renan Filho, sinto o cheiro de que a gente precise mexer no setor ferroviário. Sinto o cheiro que, após o marco do saneamento, o marco das ferrovias está em perigo. Estas pessoas odeiam o setor privado. O Estado tem que estar em tudo, principalmente para taxar, colocar imposto ou ter alguma empresa pública para colocar algum afiliado. O Ministério da Infraestrutura, né, era um grande ministério, diversas pastas. Abaixo dele tinha quem? O Tarcísio. Dispensa apresentações. Agora,
Ministro do Transportes, Renan Filho. Qual o principal legado? Filho do Renan Calheiros. A gente vai começar a comentar um pouco mais sobre os ministérios, mas calma lá. Jorge Viana vai para a Apex. Jorge Viana do PT. A Apex tem 1,5 bilhão em caixa para promover as exportações brasileiras e atrair investimentos. Balela. Sabe o que é balela? A Apex tem um monte de contratinho que a priori é para ajudar o Brasil, promover o Brasil, mas no final do dia, a Apex tinha um contrato com o Atlantic Council. A Apex estava pagando $100 mil para o DFR Lab, um laboratório da Atlantic Council, ter feito aquele estudo que levou à perseguição e derrubado diversas contas da direita nas redes sociais em 2020. Balela. Balela. Imagina aí os contratos que serão firmados. Vai firmar. Fico na dúvida, será que vai firmar vários contratos com ONGs internacionais para promover as exportações brasileiras? Com as ONGs. As ONGs vão ajudar. Vamos contratar aqui um monte de ONG para falar bem do Brasil lá fora. Para você ver como a coisa tá ruim. Um ateu, um comunista ateu, que é o Rui Costa Pimenta, pediu ajuda a Deus. Escreveu Deus minúsculo, né? É que ateu é assim. Ele é ateu. Ateu e comunista. Que Deus proteja o Brasil. Marina Silva, confirmada para o meio ambiente. Imagina como... O que é que vem por aí? O Thomas Trauma falou algumas coisas interessantes. É o seguinte. É Dilma e mais 37. A nomeação dos últimos ministros reforça o desenho do governo Dilma III. É um ministério que soma quem foi leal nos piores momentos da Lava Jato e quem pode ser útil. Para a esquerda, eu tô batendo, eu até falei isso nesse dia, né? A dúvida tá me assistindo. Falei, ó, para a esquerda é útil ou inútil, só. É útil ou inútil? Se é útil, então tá beleza. Não é, então vai embora. E lealdade. Quem tá muito preocupado com lealdade também é complicado, né? O cara tá com medo da sombra. Lula acredita que o sucesso ou fracasso do novo governo depende dele, não de nenhum ministro. Então não está disposto a nada, né? Centralizador autoritário. Não haverá superministro. O poder de todos, inclusive os 4 ex-candidatos a presidente e agora ministros, Haddad, Alckmin, Tebet e Marina, é apenas uma concessão do novo presidente. O vice, Geraldo Alckmin, que entrou para ser um co-presidente, vai ser ministro da Indústria, sem nem ter o direito de indicar o dirigente da sua principal estatal, que é o BNDES, que vai ser o Luiz Mercadante. O futuro ministro da Fazenda, o Haddad, que foi fundamental, né, em São Paulo, assistiu sem poder reagir o Dilma, gerar um conflito inútil com o mercado financeiro. Haddad perdeu a indicação do presidente da Petrobras, assistiu o Mercadante montar no BNDES uma diretoria com claro viés de plano B à sua gestão, já está querendo dar uma rasteira nele. Importante apoio da Simone Tebet, achou que seria a ministra da principal marca social da nova gestão, Bolsa Família. Terminou com o Ministério do Planejamento, cargo que ela nunca quis aceitar e onde estará na prática subordinada ao Haddad. Símbolo mundial de preservação da Amazônia, Marina foi submetida a um constrangimento público ao ser a última opção do Dilma para voltar ao Ministério do Meio Ambiente. É assim que funciona o lulacentrismo. Os cargos que importam estão com lulistas convictos, que é o núcleo do poder. Jacques Wagner, né, no Senado, Wellington Dias na desenvolvimento social, Flávio Dino na Justiça, Alexandre Padilha, Rui Costa, Haddad, só o núcleo duro do PT. Os ministérios restantes, incluindo MDB, PSDB, União Brasil, PDT e PSOL, vão garantir ao novo governo uma base de 250 a 200 deputados e de 40 a 45 senadores. O que talvez seja suficiente para aprovar leis ordinárias, gerando problemas para os PLPs, né? Para as leis complementares, e para a PEC, tendo que fazer acordo pontual com Lira, para conseguir 308. O motivo do Dilma ter deixado o Glaze de fora da equipe ministerial. Aí fala que ele sabe que terá dificuldades para aprovar medidas no Congresso e tenta ampliar sua base
com destinação de ministérios aliados do MDB, PSDB e do União Brasil. Coloquei essa matéria só para complementar, porque segue na mesma linha. Começa, que por mais que esteja isso, PEC do rombo, etc., não está tão assim, e o Congresso como um todo, né, Senado e Câmara, vão passar por uma modificação que deve tornar a coisa um pouco mais difícil. E aí, olha só. Cacique do União Brasil diz que partido não vai integrar a base do Dilma. O União Brasil está de fora. A frase é um dos principais caciques nacionais do União Brasil, que diz o quê? Lula está comprando gato por lebre. Os nomes citados por aliados de Lula como futuros ministros da cota da sigla na esplanada são, segundo este cacique, acertos pessoais de Davi Alcolumbre e outros quadros do partido. Não representa a União, representa o interesse do Alcolumbre e também do Bivar. E o Bivar já está sentindo o calor interno. Bivar diz que ministros da União não representam partido. É dele e do Alcolumbre. Nem assumiu e já tem reclamação. O Ministério da Comunicação, no final do dia, ficou com Juscelino Filho, um deputado federal pelo Maranhão, do União Brasil, que era do PSL no passado, e já tem um grupo de mais de 100 entidades e ativistas. Só a turma da mais alta estirpe já está criticando o cara. E eles falam que o Brasil passa por um problema absurdo, né? As fake news da direita. Só a direita é um problema, como sempre. E para mudar esse cenário, é preciso encarar as comunicações como estratégicas, não como moeda de troca política. A turma tá com sangue no olho para censurar todo mundo. E acha que talvez esse Juscelino não vai censurar todo mundo. Vai dar. Petistas reclamam da aliança do Lula com a União Brasil. Parlamentares do PT, próximos ao Dilma, estão convencidos que a União Brasil vai votar com o governo que União não estão convencidos que... eu falei, ué, eu tinha lido diferente. Não estão convencidos que na Câmara a União vai apoiar o PT. E não deve apoiar mesmo. União terá a terceira maior bancada, 59 deputados. Antes e depois do Dilma anunciar a lista restante, né, aliados criticavam principalmente a decisão de entregar a legenda ao Ministério das Comunicações. O entendimento dos petistas é de que a pasta é estratégica e que o ideal seria que ela ficasse com o próprio PT, ou pelo menos com um partido mais alinhado ideologicamente. Irritados, os petistas dizem que ministros do Centrão não duram 6 meses. A frente ampla, que nunca existiu, parece que já está com os dias contados. Vão tomar uma rasteira. Decisão da Ministério Estratégicos para o Centrão desagradou lideranças petistas que vêm com morro estratégico. Aí fala União, PSDB, PSD e MDB. A aposta de petistas é que alguns ministros não irão durar 6 meses. E é para falar mais sobre isso. Essa questão do União Brasil, a grande negociação, e isso eu acho que interessa para a direita, é prestar atenção no Alcolumbre. Por quê? Porque na Câmara as demandas da União não foram entregues. Ainda assim, a União Brasil pegou 3. O Alcolumbre ganhou, né, um agradecimento, elogios públicos do Dilma, pelo que ele está fazendo, por toda a articulação. E o Alcolumbre, ele indicou um cara para a cota do União Brasil, que é do PDT, mas o cara vai se filiar à União Brasil. É o governador do Amapá, o estado do Alcolumbre. Estado do Alcolumbre. O cara manda no estado. O cara é senador, o cara tem um governador, deve ter o prefeito da capital. O cara manda no estado. E essa turma ainda é rival do Randolfo Rodrigues. Por que o Dilma ele está tão preocupado com o Amapá, um estado pequeno? Não é à toa. No Senado, a União Brasil, se não me engano, vai ter 10 senadores. É um número importantíssimo. Importantíssimo. E é uma base que tem que tentar trazer o máximo possível, que vai ter alguma oposição já. Dificilmente o Moro vai votar com PT no Senado. Não que o Moro seja fluxo e cheio. O Moro é complicadíssimo. Mas é essencial a base do União Brasil no Senado para conseguir ter, no mínimo, uma maioria simples. Sem União Brasil no Senado, as coisas para a esquerda estão bem complicadas. Bem complicadas mesmo. E o Dilma, ainda que ele consiga
dialogar. Assim, ele consegue dialogar com o Lira, isso tá claro. Mas não é a mesma relação com o Pacheco. Se o Rogério Marinho assumir o Senado, isso não tá na matemática deles. Não tá na matemática deles ter o Rogério Marinho como presidente do Senado. Então, essa movimentação com o Alcolumbre, ela tá pensando inclusive na eleição da presidência da Câmara. Até porque já tem meio que um acordo prévio. O Pacheco apoiar o Alcolumbre em 2025, né? E continuar a festa da democracia. Festa da democracia. Só para comentar mais uma notícia rápido. A Gazeta do Povo fez uma questão, né, sobre dupla oposição que o Dilma pode ter. Todo mundo se questiona, será que realmente vai ter algum tipo de oposição nesse país? Com tudo que está acontecendo, com todos os poderes que a esquerda tem, é triste, mas eu quero acreditar que vai. Eu quero acreditar. Nisso aqui, eu prefiro acreditar nisso do que nas teorias da internet. Isso daqui para mim é um pouco mais plausível. Fala o seguinte, que o Portinho calcula uma oposição larga de ao menos 35 senadores no Senado, o que é bastante importante, é um número assim, formidável. Evaí Melo, que é do PP, que vice do governo, calcula uma bancada orgânica da oposição que pode chegar a 250 deputados. Em temas ideológicos, pode chegar a 300, acho muito difícil. Um dos mais cotados para assumir a liderança da oposição na Câmara, Evaí destaca ainda que o PL possivelmente terá as principais comissões estratégicas. Agora, isso é óbvio, né? Sentando, conversando, dialogando. O PP não é besta, o PP tem diversos interesses, como a reeleição do Lira, manter o Lira forte. Conceitando também entrega alguma coisa. Então, eu espero de coração que os deputados da direita parem de ficar compartilhando mentira na internet, vídeo lacrador, colocando fotinha enigmática, ou fotinha para ficar tirando onda, foto de pantufa, como alguns estão aí, que não ajuda em nada. E que eles trabalhem, mas que trabalhem assim com muita vontade de ajudar o Brasil. Só tem um único grupo que ninguém tem o direito de cobrar nada, é o povo. Tudo que o povo tinha que fazer, o povo fez. Até comentei isso na Oeste. Tinha que protestar, o povo ia protestar nas ruas. Tinha que desmentir, o povo estava desmentindo. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em tudo. O povo tá lá. É pra apoiar, é pra isso aqui, o povo tá também. É pra criticar, é pra cobrar, o povo também tava lá criticando, cobrando a oposição. Fazer o que é pra virar voto? O povo tava lá também virando voto. Ou esses deputados, acho que esses 99 foram eles? Não, foi o povo. Foi o povo. E, obviamente, a bênção de Bolsonaro. Espero de coração que essa turma represente bem o povo brasileiro agora no Congresso. E ele vai ter o Guimarães, Wagner e Randolph como líderes. Guimarães é um cara que ele vê como leal na Câmara. O Wagner, idem. E Randolph é o Randolph. O cara realmente está extremamente desconfiado que vai ser traído. E também quando o cara está muito desconfiado, a coisa nunca acaba bem. Aqui estão os links do vídeo de hoje. Hoje é o último dia útil. Amanhã é o último dia do ano. Voltarei amanhã esperançoso em trazer algum tipo de notícia boa. Boa mesmo. Falando, não tem uma notícia boa. O que vai acontecer eu não faço a mínima ideia ainda, mas o Brasil continua sendo aquele país, né? Onde tudo é possível. O Brasil supera qualquer tipo de seriado, seja Netflix, Hollywood, etc. Enfim, gente. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Compartilha esse vídeo, se der. Se não der também, tá de boa. E espero poder te ver amanhã de novo, com a glória de Deus. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.